pensamento que eu quero desenvolver dentro dessa série é que uma pessoa que já conhece a palavra, que já ouviu o Evangelho, que já ouviu a pregação do Evangelho, essa pessoa ela também precisa continuar ouvindo o Evangelho, ou seja, a pregação de Cristo, a pregação da cruz, a obra de Jesus na cruz, o ensino sobre isso, não é algo que a gente recebe uma vez na vida, no início, naquilo que a gente chama de conversão, e depois a gente toca em frente para coisas mais profundas. Pelo contrário, toda a nossa caminhada com Deus ela é baseada no Evangelho. Então, na última palavra que eu dei, eu falei sobre 1 Coríntios, capítulo 15, e ali Paulo diz, irmãos, eu lembro a vocês o Evangelho que eu anunciei, o qual vocês também receberam e no qual vocês também permanecem. E ele fala o seguinte, por meio desse Evangelho, vocês são salvos, se é que conservam, que mantêm a mensagem, tal como eu anunciei a vocês, a não ser que vocês tenham crido em vão. Então o apóstolo Paulo se preocupava muito que os irmãos, mesmo depois de terem convertido, eles continuassem ouvindo a mensagem e entendendo a mensagem e conservando a mensagem. E quando você lê, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, 17, o apóstolo Paulo fala que ele estava pronto, disposto a anunciar o Evangelho aos irmãos que estavam em Roma. Ele dizia que não se envergonhava do Evangelho e que ele queria anunciar o Evangelho aos irmãos que estavam em Roma. Ora, Paulo queria anunciar o Evangelho aos cristãos, ok? Então, os cristãos precisam ouvir o Evangelho. Você precisa ouvir o Evangelho. O Evangelho não é algo que tem a ver só com evangelismo, mas o Evangelho tem a ver com toda a sua vida. Ele precisa ser o centro e o molde da sua vida. A questão é a seguinte: de quem você mais tem que ouvir o Evangelho? De você mesmo. Você é a pessoa que deveria de constantemente pregar o Evangelho para você mesmo. Diariamente é necessário que você pregue o Evangelho para você mesmo, para que então você entre diariamente na experiência resultante do Evangelho, que é fé. E essa fé é a chave para um relacionamento profundo com Deus, para uma vida de santificação. Mas a fé vem por ouvir a mensagem. E a questão é a seguinte: você é a pessoa mais influente na sua vida. Você fala com você mesmo o tempo todo. Que mensagem você prega para você mesmo? Que história você conta para você mesmo? Porque você está pregando uma mensagem para si mesmo em todo o tempo, ok? Então nessa série eu estou tentando desenvolver isso. Eu quero ensinar para vocês o que é o Evangelho, para que você entendendo e captando cada vez mais. Talvez você já saiba alguma coisa, mas eu quero falar novos aspectos. Talvez você já saiba muitas coisas, eu quero te lembrar, porque o óbvio precisa ser dito. E o que eu queria falar hoje é a respeito de culpa, que é um sentimento que todo mundo tem, todo mundo experimenta. A experiência da culpa é uma experiência comum a todos, é uma experiência de cristãos e não cristãos. Eu queria falar sobre o Evangelho e a culpa. E eu queria basear nossa reflexão, a nossa palavra em Romanos, no capítulo 5, versículo 19. Se você puder abrir. Abrir ou ligar, né? Depende do seu advice. Então, em Romanos 5,19, diz o seguinte: porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos, ok? Então, vamos pensar aqui sobre culpa. Culpa é um sentimento, como eu falei, comum a todos. Se você conversar com uma pessoa, ela não precisa ser um evangélico, um cristão, nada disso. Todos têm, de alguma forma, em algum nível, a experiência da culpa. Isso é normal a todos, ok? A culpa, para você entender o que ela significa, ela se apresenta de duas formas. A culpa, ela pode ser objetiva e subjetiva, ok? O que é a culpa objetiva? A culpa objetiva é um fato resultante de um erro. Você cometeu um erro, tipo, quebrou uma regra, uma lei de trânsito, por exemplo, você ofendeu alguém, você quebrou algum tipo de princípio, e quando você quebra o princípio, o fato resultante dessa quebra é que você se torna culpado dessa quebra, ok? Então, isso é a culpa objetiva.
Mas a culpa subjetiva é o sentimento que você tem resultante desse fato. Você quebra uma regra, você é culpado. Mas você também passa, às vezes, nem sempre, a se sentir culpado. Então tem uma diferença entre ser e sentir-se culpado. Ser culpado tem a ver com culpa objetiva. Sentir-se culpado tem a ver com culpa subjetiva. Ok? A questão é a seguinte: os cristãos, eles acreditam que Deus os ama. Você acredita que Deus te ama? Você acredita que Deus tem um plano para a sua vida, que Jesus ama a sua vida, que o Espírito Santo habita em você? Mas é fato que constantemente nós sentimos culpa, não simplesmente por causa de um erro ou outro que a gente cometa com um amigo, um irmão, um parente, não. Mas nós sentimos culpa constante diante de Deus. Não é isso? Constantemente a gente tem um sentimento de que tem algo errado na nossa vida. E esse algo errado, geralmente, se resume a um sentimento de culpa. E a culpa e o sentimento dela, geralmente são resultantes de algo chamado desobediência. Não é? Quando você desobedece a Deus, quando você desobedece ao mandamento de Deus, quando você erra em alguma coisa na vida cristã, seja lá qual for, você tem esse sentimento: uau, eu errei, uau, eu sou culpado. Só que tem algo que sempre segue o sentimento de culpa na nossa relação com Deus, que é a experiência ou o sentimento de alienação. O que é alienação? Alienação é separação, ok? Então, quando você erra, você se sente culpado. Quando você se sente culpado, você se sente separado. Sabe aquele momento que você sente assim: nossa, Deus está distante de mim, eu não sinto a presença de Deus, parece que Deus se afastou, parece que o Espírito Santo foi embora. Então, o nome disso é alienação. E a alienação, ela é fundamentada na culpa. E a culpa sempre procura se fundamentar na desobediência. Você erra em alguma coisa com Deus, se sente culpado, e porque se sente culpado, se sente separado. Ok? Então, a desobediência, de fato, ela promove a separação de Deus, ok? A Escritura nos diz, por exemplo, em Isaías 57, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E também o próprio Deus, falando com Adão, disse que no dia que ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele iria morrer. E essa morte, o que é morte? Morte é alienação, separação da vida, ok? Então, isso acontece mesmo. O resultado do pecado, o salário do pecado é a morte. E a morte é a alienação da vida, incluindo principalmente a vida de Deus. Então, eu queria analisar com vocês esse versículo que a gente leu aqui, Romanos 5,19, porque esse versículo fala da desobediência de um homem. Está vendo aí? Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, o que significa isso? O que é esse pecador aí que ele está se referindo? Pecador é alguém, de fato, alienado de Deus. Ok? Por quê? Bom, a gente precisa entender primeiro o que é pecado. O apóstolo João disse que pecado é iniquidade, mas uma outra palavra mais simples para iniquidade é rebeldia contra a lei. Ok? Então, o pecado é rebeldia contra a lei. A questão é a seguinte: o que é um pecador? É alguém que tem um estado de ser, onde ele é ativamente e subjetivamente rebelde contra Deus. Isso é um pecador. É alguém que ele não quer Deus, é alguém que está afastado de Deus porque ele não quer um relacionamento com Deus. Isso é um pecador. E ele está dizendo o seguinte, que por meio da desobediência de um homem, você se tornou pecador. Está falando aqui sobre Adão, né? Por detrás desse versículo tem uma doutrina que os teólogos costumam falar sobre federação, ou o cabeça federativo. Ele está dizendo aqui nessa passagem que Adão é um cabeça federativo. O que é um cabeça federativo? Federativo tem a ver com liderança, com federação. Então imagina, por exemplo, Michel Temer, ele é o cabeça federativo do Brasil nesse exato momento. Ele representa a nação brasileira diante de outras nações.
Então, se por acaso ele decidisse fazer guerra contra outra nação, essa guerra não seria apenas uma guerra dele, pessoal, contra outra nação. Seria a guerra da nação brasileira como um todo em relação às outras nações. Por quê? Porque ele é o representante dessa nação diante das outras nações. Então as ações dele vão resultar na nossa vida. Da mesma forma, Adão é o cabeça federativo de toda a humanidade no Jardim do Éden, e quando Adão então se rebela contra Deus, toda a humanidade é colocada numa posição de rebeldia também. E é nesse sentido que, pela desobediência dele, todos nós fomos colocados numa posição de rebeldia contra Deus. Mas não apenas numa posição, o resultado do pecado de Adão, o resultado daquilo que ele cometeu, é também uma natureza. Nós temos uma posição que nós estamos contra Deus objetivamente, mas nós também temos uma natureza que nos empurra para estar contra Deus também. Nós não queremos Deus, nós não desejamos a Deus, nós não amamos a Deus. Deus tem apenas 2 mandamentos básicos para você seguir: amar Ele acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Pare e pense, no dia de hoje, será que houve algum tipo de egoísmo na sua vida? Será que houve alguma manifestação de que você se achou melhor do que os outros? De que talvez você tenha uma capacidade, uma habilidade dada por Deus, mas você se envaidece achando que ela tem a ver com você mesmo? É uma espécie de idolatria, de não reconhecer a glória de Deus. Será que você foi egoísta com outras pessoas? Será que você perdeu a paciência com outras pessoas? Será que você se irritou e gostaria de talvez brigar com alguém e levantar a voz com alguém? Então, você quebrou o 2º mandamento. Todos nós temos por natureza essas inclinações que nos impedem, como que tipo uma força empurrando para baixo, nos impedem de andar nessa obediência. Pelo contrário, a gente anda em desobediência constantemente por causa do pecado. Mas a história não termina aqui, porque a segunda parte do versículo, olha aí de novo, ele começou falando que pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, ou seja, a desobediência de Adão faz com que você se torne pecador, mas ele também diz o seguinte: assim também, pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Ele está dizendo que assim como, ou seja, assim como Adão era um cabeça federativo, era um líder no Jardim do Éden, nos representando diante de Deus, Jesus também nos representa diante de Deus. Se você tem fé em Jesus, se você está em Cristo, se você crê no Senhor, então Jesus também te representa diante de Deus. Assim como Adão te representou diante de Deus em desobediência, Jesus também te representa diante de Deus em obediência. A obediência de Jesus, a vida de obediência de Jesus, e não apenas a sua morte, é extremamente importante para a nossa salvação. Ele está dizendo que pela obediência de um só, o Senhor Jesus, você vai ser feito justos, muitos serão feitos justos. E para entender o que significa essa obediência de Jesus que nos faz justos, é importante você entender ao que Jesus obedeceu, né? Lembra? Adão desobedeceu uma ordem de Deus. Só tinha uma. Qual que era? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas passado muitos anos, Deus deu muitas outras leis. Nós temos os 10 mandamentos e nós temos todas as outras leis do Antigo Testamento. E Jesus foi obediente a todas essas leis da Torá, a lei moral, a lei civil, a lei cerimonial. Jesus foi obediente a todas as leis do Testamento. Está dizendo que pela obediência dele, muitos serão feitos justos. Mas como exatamente isso? Então, a lei basicamente tem 2 partes para você entender. A primeira parte da lei é aquilo que a lei fala sobre o que você tem que fazer, ok? Simples, faz isso. Mas a segunda parte tem a ver com as consequências de você não fizer, de você não obedecer.
as ameaças, a condenação, ok? Essas duas partes, elas têm a ver com dois aspectos da obediência de Jesus, que os teólogos chamam de obediência ativa e obediência passiva de Jesus. O que é a obediência ativa e obediência passiva? Muita gente pensa que é o que Jesus fez ou o que Jesus deixou de fazer com ele, deixou que fizessem com ele. Tem a ver com isso, mas não é só isso. O que é a obediência ativa? É que Jesus obedeceu toda a lei de Deus, ok? Isso que significa. E o que é a obediência passiva? É que Jesus recebeu toda a condenação pela desobediência à lei também, ok? Então, de um lado, Jesus obedeceu à lei de Deus, e por outro lado, Jesus recebeu a condenação da desobediência. A Escritura nos diz que todo aquele que for pendurado no madeiro, ele é amaldiçoado. Que maldição é essa? A maldição da lei, a maldição da ira de Deus, a maldição da justiça de Deus contra o pecado. Bom, o que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver comigo? Basicamente, o que a Bíblia tenta nos ensinar quando ela fala sobre Jesus é que Jesus, ele nos substituiu diante de Deus. É isso que o sacrifício de Jesus e a obra de Jesus procura nos ensinar, que Jesus nos substituiu. O que isso significa? Em primeiro lugar, Jesus substituiu você na morte que você deveria de morrer. Você deveria de morrer uma morte como resultado, como consequência da desobediência à lei de Deus. Então tem uma lista de maldições que Deus pronunciou na Bíblia se você desobedecer, ok? Então, quando Deus te perdoa, Ele não te perdoa como se Ele varresse para debaixo do tapete os seus erros. Não é isso que Ele fez. Na cruz, Deus literalmente condenou Jesus com a condenação que você precisava receber. No Getsemane, quando Jesus estava orando, Ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. E cálice é algo na Bíblia que constantemente se repete essa expressão. Em Apocalipse fala várias vezes. E basicamente esse cálice é o cálice do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, quando Jesus disse, se possível, passa de mim esse cálice, Ele não estava simplesmente falando da cruz, do sofrimento da cruz físico. Claro que isso pode sim estar incluso. Mas o real problema que Jesus se referia quando Ele orava, faça de mim esse cálice, é porque Ele iria beber o cálice da ira de Deus contra você. Em outras palavras, usando um termo teológico, Jesus beber o cálice da ira de Deus é o que nós chamamos de propiciação. E o que é propiciação? Propiciação não é apenas expiação, não é apenas tornar alguém propício a nós. Propiciação significa literalmente esgotar a ira. Imagina, Deus é santo, totalmente santo. Justo, totalmente justo. Você, pecador, totalmente pecador. Portanto, Ele tinha ira plena. Efésios capítulo 2 diz que você era por natureza filho da ira. Salmo de número 51, o salmista diz: eis que eu nasci em pecado e em iniquidade me concebeu minha mãe. Ou seja, desde o momento que ele nasce, ele está falando, eu já sou inclinado para estar contra Deus, o que por consequência também, então, Deus está inclinado contra mim. E é isso que Paulo diz em Efésios 2, por natureza, filhos da ira. Entende? Você
tinha sobre você mesmo a ira de Deus, como João 3,36 diz, porque todo mundo conhece João 3,16, mas o 36 pouca gente conhece. João 3,36 diz que aquele que não crê no Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Então esse assunto de ira de Deus não é um negócio muito popular, não é uma coisa que as pessoas falam muito, e não é uma coisa que a gente costuma meditar. E talvez você já me ouviu falando sobre isso e até já contou piada. O anjo gosta de falar do inferno, o anjo gosta de falar da ira de Deus. Sabe por que eu gosto? É porque eu sei que não existe mais nenhuma gota de ira do cálice de Deus contra mim. E eu gosto de falar, não é porque eu gosto de colocar medo nas pessoas, é porque eu gosto de lembrar que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu sou muito feliz de saber que Jesus bebeu todo o cálice da ira de Deus que constava contra mim. Ou seja, se houvesse alguma coisa, algum pecado ou culpa que pudesse me afastar de Deus, Jesus esgotou toda a culpa que causa alienação na minha vida. Toda a experiência de culpa que me separa de Deus veio sobre Jesus no exato momento que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? O que esse versículo está nos dizendo? O que significa isso que Jesus disse? Significa que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o Filho perfeito do Pai, que nunca pecou, Jesus foi abandonado por Deus. Jesus foi amaldiçoado por Deus. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos nele justiça de Deus, 2 Coríntios 5, 21. Ou seja, Jesus esgotou qualquer culpa que você pudesse ter diante de Deus. Culpa essa que te afasta de Deus, né? Por causa da sua desobediência. Jesus foi condenado pela sua desobediência, Jesus foi condenado pelo seu pecado. E isso é o que nós chamamos de obediência passiva. Mas a obediência ativa, que é o outro lado, é que não apenas Jesus esgotou a ira de Deus, não apenas Jesus te substituiu na morte dele, que deveria de ser a sua morte, mas Jesus substituiu você também na sua vida. A vida que você deveria de viver, Jesus viveu. Eu não sei se parou pensar nisso, mas eu estava lendo hoje. Possivelmente Jesus teve 7 irmãos. Ele tinha 3 irmãos homens e provavelmente de 3 a 4 irmãs. E ele era o mais velho. Gente, você acha que Jesus sofreu alguma coisa? Com 2 irmãos a gente sofre às vezes? Com 3, Jesus provavelmente tinha 7. Porque diz que ele tinha 3 irmãos e suas irmãs. E essa expressão suas irmãs não significa 2, senão ele diria 2 irmãs. Significa de 3 para cima. Então tinha de 6 a 7 ou mais. 3 homens e 4 mulheres. Jesus o mais velho. Será que alguma vez houve oportunidade de Jesus ficar irritado com seus irmãos? Será que alguma vez os irmãos de Jesus fizeram uma pegadinha com Jesus? Zoaram Jesus? Possivelmente, porque mesmo durante o ministério de Jesus eles achavam que ele estava louco. E a Bíblia diz que ele jamais pecou. Ele nunca disse uma palavra áspera para os seus irmãos. Ele nunca perdeu a paciência com os irmãos dele. Isso aí para a gente é muito difícil de imaginar. Jesus nunca revidou a qualquer injustiça que fizeram contra ele. E a Bíblia nos diz que essa obediência também te salva. Por quê?
Vamos abrir em Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Diz assim: é nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Jesus se ofereceu a Deus não apenas para morrer, mas para viver. E diz que nós somos santificados nessa vontade. Que vontade? Bom, não é a vontade de Deus, mas é a vontade de Jesus que obedeceu a Deus. Ele disse várias vezes: minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E em Romanos diz que Deus agora imputa, ele acredita a justiça, a retidão de Jesus a você. Bom, na prática, o que isso significa? Significa que, por causa da obediência passiva de Jesus, por causa da morte dele, recebendo a culpa dos seus pecados, todas as vezes que Deus olha para você, para pensar nisso. Deus não vê em você nada que ele possa te culpar. Nada. Não tem nada em você. Se você está em Cristo, se você crê no Evangelho, nada. Jesus não tem que morrer ano após ano, vez após vez, pelos pecados que você tem que cometer, que vai cometer esse ano ou ano que vem, mas com uma única oferta, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Com uma oferta única, singular, com uma obediência única e singular, ele conseguiu ir muito mais, ir além. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é apenas que reverteu o mal, mas foi além do mal que o pecado trouxe. Então, quando Deus olha para você, em primeiro lugar, Deus não te acusa de nada. Já parou para pensar nisso? A gente sente culpa, mas esse sentimento é baseado numa mentira. E como que faz para dissolver essa mentira? Conta essa história de novo para você amanhã de manhã. Conta para você mesmo. Ouve a minha alma. Tem vezes que eu estou muito mal, eu começo literalmente a pregar para mim mesmo. Não só orar, eu começo: então, Ângelo, sabia que Jesus morreu por você? Sim, ele morreu. Eu fico ungido pregando. Eu fico. Porque às vezes eu tenho medo de que eu estou me afastando da presença de Deus. E não só isso, mas algo muito mais. Porque onde abundou o pecado, superabundou. Qual é a superabundância? Não é apenas que Deus não vê pecado em você, mas é que quando Deus olha para você, Ele vê em você a mesma santidade e retidão que Jesus teve durante toda a vida dele. Deus não apenas te considera inocente, sem culpa. Não. Ele está do céu olhando para você e dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu deleite. Porque aquilo que ele disse sobre Jesus é verdade sobre você, porque Jesus te substituindo em obediência e morte, agora você em Cristo também tem o mesmo veredito de Deus. Quando Jesus morreu, você morreu. Quando Jesus ressuscitou, você ressuscitou. E também quando Jesus obedeceu, você obedeceu. Já parou para pensar como que Deus
considera Jesus, que tipo de pensamentos que Deus tem sobre Jesus, que tipo de sentimentos de alegria, de regozijo que Deus, o Pai, tem sobre Jesus, então, é o mesmo sobre você. Mesma coisa. Deus não vê nenhuma culpa de pecado sobre você e também vê a santidade de Jesus sobre você. Por isso que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E é esse o significado que o apóstolo Paulo nos diz sobre sermos justificados. Significa não apenas que nós somos justos e certinhos, mas significa que não importa o que aconteça, não importa a culpa que bata na porta da minha alma, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nenhum pecado, nenhuma perseguição, nenhum sofrimento, nada vai te separar do Senhor. Sua falta de oração não vai te separar do Senhor. Sua falta de jejum não vai te separar do Senhor. Nada. Às vezes eu não consigo fazer devocional, não consigo orar, e porque eu não consegui orar, eu me sinto longe de Deus porque eu não consegui orar. Sabe o que isso me revela? Que eu penso que o meu aproximar de Deus é baseado na minha oração e não na obra de Cristo. Às vezes eu não consigo fazer o que eu deveria de fazer, ser paciente como eu deveria de ser paciente, ser bondoso como eu deveria de ser bondoso, e eu peco, e eu erro, e dentro de mim me dá uma dor, eu me sinto distante de Deus. O que me diz, novamente, que eu penso que ainda é possível Deus me culpar por algo, sendo que Ele já condenou o seu próprio Filho, aquilo que Deus tinha de melhor, aquilo que Deus tinha de mais importante, Ele deu. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes Ele deu esse Filho, que era o melhor que Ele tinha por todos nós, será que Ele não vai nos dar juntamente com Cristo, gratuitamente, todas as coisas que vão nos conduzir à vida, à piedade, à santidade? Claro que Ele vai. Vai. Deus vai te conduzir até o fim. Deus vai te levar triunfante até o fim, sem culpa, sem tropeço nenhum. E Deus é um Pai que sabe que se você cai é porque você está aprendendo a andar e não porque você não quer andar. O próprio Deus, aquele que começou a boa obra em você, esse Deus é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Paizinho, obrigado pelo evangelho do teu Filho, e nós oramos nesse momento pedindo a operação desse evangelho agora, nesse lugar, Senhor. Eu peço que o Senhor venha e manifeste tua presença aqui, manifeste tua presença, manifeste a tua graça, manifeste a tua unção nesse lugar, conduzindo nossos corações até um lugar de comunhão mais profunda contigo, Pai. Em nome de Jesus.